Então vamos lá. O que está faltando a gente fazer agora é só a gente implementar esse str equal. O que que a gente vai fazer? A gente vai passar o ponteiro para duas strings e ele vai retornar para mim se essas duas strings são iguais ou não, tá? Se elas forem iguais, ele vai retornar 1. Se elas não forem iguais, ele vai retornar 0, tá bom? Então a gente vai pegar. Ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer duas coisas. Numa string.h, a gente tem que colocar o cabeçalho dela. Mais str equal char str1 char str2 e eu vou só fazer um comentário aqui que vamos dizer assim, não é tão relevante, mas vocês podem encontrar coisas assim. Você não precisa, na hora que está declarando a variável, você não precisa dar o nome das variáveis aqui, porque ele não serve para nada, né? Nesse momento aqui, a única coisa que ele precisa saber é o tipo dos parâmetros que ele vai receber. Então, se você fizer desse jeito aqui, ele não vai reclamar, certo? Você não está dando o nome dos parâmetros aqui. Por quê? Porque na hora que você está criando, está declarando a função, a única coisa que ele precisa saber é o seguinte: o que ela retorna, quantos parâmetros ela recebe, quais são esses parâmetros, certo? Então, é comum você achar no cabeçalho, no ponto H, as coisas desse jeito aqui, sem o nome dos parâmetros. E é opcional, totalmente opcional. Você pode colocar ou não colocar, tá? Sinceramente, eu não tenho uma preferência para isso não. Normalmente eu coloco, porque daí eu já pego daqui depois, ó. Eu só venho aqui, copio no ponto C e aí já fica batendo certinho. E às vezes você pode usar também o nome para dar uma documentada, o que que você espera que aparece ali, tá? Nesse caso aqui, str1, str2 não é tão interessante assim, mas às vezes você pode querer dar nome para poder representar melhor o que está fazendo, tá bom? Vamos implementar esse carinha do jeito que a gente faz em C, de fato. O que que a gente vai fazer agora? A gente tem ponteiro para duas strings. A gente tem que retornar se essas duas strings são iguais ou não, tá bom? Como é que a gente faz isso? A gente vai começar. Enquanto o str1 for diferente de /0 e o str2 for diferente de /0, a gente avança os dois. Não, melhor. E a gente vai fazer tudo aqui. O str1 for igual ao... Essa aqui é uma função que a gente vai mudar daqui a pouquinho e vai ficar muito mais sucinta. E enquanto um for diferente de 0 e o outro for diferente de 0 e os dois forem iguais, você avança os dois. str1 mais, str2 mais. Aí eu saio. Na hora que eu saio, aqui a gente tem que fazer um pequeno demorganzinho aqui. Quais são as condições que eu tenho quando eu saio daqui, Beatriz? Seria a negação do que eu tenho no while. O que eu tenho então? Eu tenho str1 Você tem o str1 igual a /0, certo? ou o str2 igual a /0, Sim. ou um diferente do outro. Ou o str2 igual ao /0, ou Um diferente do outro. o str1 diferente do str2, certo? Então, na verdade, o que a gente precisa ver agora é como é que a gente responde. Como é que a gente responde se as strings são iguais ou não, certo? Que teste que a gente vai fazer aqui para a gente descobrir? Ele saiu do laço por conta de uma daquelas duas coisas ali. Agora eu tenho que descobrir como é que foi para eu decidir qual é a resposta que eu vou dar. Alguém sugere qual é o teste que eu faço aqui? Se o quê? Se os dois forem igual a /0, a string 1 e 2, Se os dois forem iguais a /0, se o str1 for igual ao /0 e o str2 for igual a 0. e o str2
for igual ao barra zero, significa o quê? Significa que as duas acabaram e as duas acabaram juntas, né? E até agora, toda vez, elas eram iguais. Concorda? Então, Sim. então isso quer dizer que, nesse caso, a resposta é 1. Eles são iguais. Se não, a resposta é 0. Eles não são iguais. Beleza? A gente vai voltar nessa função aqui que vamos melhorar ela, tá? Essa daqui é uma que é muito legal da gente pensar depois de outras formas de resolver. Mas isso aqui é o suficiente. Eu entendo que está correto. Se as duas strings terminaram juntas, eu comecei andando. Enquanto elas eram iguais, eu ia avançando. Ela parou. Ou elas terminaram, as duas terminaram juntas, ou elas eram diferentes. Se elas terminaram juntas, é porque as strings inteiras era igual até aqui. Se não, eu retorno 0, tá? Então, make all, beleza? E make run. Tá lá. Eu acho que já está funcionando. Certo? Alguém quiser conferir aí na, na letra, é isso daí. Nós temos 7 linhas vazias, nós temos 5, ela partiu, 10 e nunca mais voltou, 5, ela sumiu, sumiu. É isso daí. Tá bom? Então, já tá ok. Vamos lá? Vamos voltar aqui. Opa. Então, só dar uma olhada aqui de novo. O que a gente fez a mais aqui nessa história? Nós colocamos agora o contador de linhas, quantas linhas eu tenho. Eu coloquei um cara que conta quantas vezes cada linha apareceu. Quando eu descubro que uma linha é igual à anterior, eu incremento a quantidade de linhas e marco e falo que a linha é velha, certo? E aí eu paro, não preciso continuar procurando. Se a linha for velha, né, não for velha, eu descubro o comprimento da linha, aloco espaço para ela. Se eu conseguir alocar, se eu não conseguir alocar no caso, né? Se eu não conseguir alocar, deu ruim. Se eu conseguir alocar, eu copio a linha que eu li nessa nova linha que eu aloquei. Para essa nova linha que eu aloquei, o contador de linhas é 1 e eu tenho mais uma linha. E aí, bola para frente. Depois eu imprimo todas as linhas e eu libero todas as linhas que eu imprimi, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo. Bonitinho esse programa, né? Fala a verdade. Já, aqui, o que a gente vai fazer agora, bem, nós vamos fazer mais duas coisas, pelo menos. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente vai, não vamos mexer com aquela função string. Depois a gente vai lá naquela função string para arrumar ela, mas a gente não vai mexer naquela função string ainda, tá? Nós temos um problema aqui. Nós temos um problema. Esse cara, não, vamos colocar as coisas de uma outra forma. O que a gente vai fazer agora é o seguinte: nós temos aqui duas variáveis, e essas duas variáveis, elas se comportam de forma muito, muito próximas uma da outra. Concorda? É essa daqui linhas e essa daqui conta linha. Quando eu tenho, toda vez que eu falo da linha J, eu falo do conta linha J. Toda vez que eu falo do linhas, no número num linhas, eu falo do conta linha num linhas. Tá bom? Isso daqui, esse daqui, o que vai acabar acontecendo? É muito comum você estar trabalhando com um programa e o programa ele tem um conjuntinho de variáveis e esse conjuntinho de variáveis ele é usado de forma, sei lá, conjunta. Ele é usado sempre de forma junta. Não faz sentido eu falar de um sem falar do outro, certo? Não faz sentido eu falar de uma parte sem falar da outra parte. Então, eu vou rapidamente introduzir um conceito, certo? Um conceito novo para a aula de hoje, que a gente vai explorar na semana que vem mais profundamente de todas as implicações dele, mas aqui a gente já vai dar mais um passo na direção de como que provavelmente a gente usaria como a gente faria de fato esse programa em C, que é o seguinte: nós vamos declarar esses dois caras juntos de uma vez só e usar esses dois caras sempre juntos, tá bom?
Quando você quer juntar dois caras, o que você faz é criar um conceito chamado struct. O que é o struct? O struct, ele é como se você tivesse linhas N. O que o struct vai fazer? Aqui dentro do struct, eu posso declarar variáveis, quantas variáveis eu quiser aqui dentro do struct. Posso declarar o que eu quiser aqui dentro do struct, na verdade. E esses caras, eles vão estar agrupados daqui para frente. Sempre que eu falar de um, eu posso me referir a todos os caras ao mesmo tempo. Então, na prática, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte: essas duas linhas aqui, elas vão entrar aqui dentro, certo? E aí, eu vou chamar esse cara aqui de str, só para ser diferente. E esse cara aqui vai ser o conta-linha. O que a gente vai fazer de diferente aqui também é o seguinte: esse n aqui, eu não preciso de colocar ele no char asterisco e no int, porque ele é esse n que está aqui, ó. Certo? É esse n que está aqui. Aí a gente tem que dar uma respirada funda. O que a gente fez aqui? O que a gente fez? Eu peguei duas variáveis que eu tinha antes separadas e eu estou agrupando essas duas variáveis de algum jeito. Estou juntando essas duas variáveis de algum jeito. Então, daqui para frente, agora, eu posso ter linhas da posição 0, linhas da posição 1, linhas da posição 2 e assim por diante. E cada posição da linha, ela tem duas partes, que a gente chama de dois campos. Nós temos dois campos. Nós temos o campo str e o campo conta-linha, tá? Bem, como eu falei, nessa aula a gente não vai economizar, a gente vai fazer como seria mais próximo de um programa em C, de fato. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando você está mexendo com coisas próximas, é comum você fazer essa estruturação. O struct seria uma estrutura. Você cria essa estrutura para você guardar as variáveis. Na próxima aula eu vou explicar todas as possibilidades de declaração de struct. Normalmente struct a gente declara uma vez só, o tipo da struct pode ser declarado uma vez só, mas por enquanto, para a aula de hoje, o que a gente vai ter que fazer, a gente vai fazer desse jeito aqui. O que a gente tem que fazer agora é o seguinte, olha. Antes, quando eu estava com linhas da posição J, era o meu char asterisco. Mas agora o meu char asterisco não é mais a linha da posição J. A linha da posição J, ela tem duas... Bem, quantos campos tem a linha da posição J, Beatriz? Quantos campos? Dois. Dois campos. Quais são o nome desses campos? O str e o conta-linha. E o conta-linha. Nessa posição aqui, de qual dos campos eu estou interessado? Em qual dos campos eu estou interessado nesse momento? No str. No str. Então eu vou falar linhas.str. Certo? Aqui, olha, esse cara aqui vai virar linhas da posição J, ponto, conta-linha. Então, quando eu falo linhas da posição J, eu estou falando... o que isso aqui me dá, na verdade? Tem outras vantagens, mas por enquanto a vantagem que ele tem é que ele agrupa as informações e agora eu tenho da str da posição J, tipo, na posição J da linhas, eu tenho tanto a string como o contador. Agora, qual dos dois que eu vou estar utilizando, eu vou ter que fazer desse jeito aqui. Eu estou dizendo linhas da posição J, ponto str. Linhas da posição J, ponto, conta-linha. Certo? E a gente vai fazer a mesma coisa para esse daqui. Aqui eu estou alocando. Na hora que eu estou alocando, eu não estou alocando a linha inteira. Eu estou alocando só o espaço para string. Qual que é o campo onde eu vou colocar string? No str. No str. Aqui, mesma coisa. Aqui, então, mesma coisa. E aqui, eu tenho que mudar essa linha aqui para ser linhas, num linhas, ponto, conta-linha. Certo? Agora aqui a gente, na hora de imprimir, a gente tem que fazer a mesma mudança. Vai ser linhas da posição I, ponto, conta-linha. Linhas da posição I, ponto, str.
E aqui eu libero o linha da posição i.str. Tá? Isso que a gente fez não mudou muita coisa do programa, ele só ficou, como eu falei, mais próximo de como seria a solução, uma solução final em C. Eu criei uma estrutura e essa estrutura vai estar me guardando aqui a quantidade, ela vai estar me guardando as duas informações, a string, o endereço da string e também a quantidade de vezes que ela aparece. Inclusive, o que a gente vai fazer antes da gente terminar? Não faz sentido na hora. Quando eu estou falando linhas.str, tudo bem. Agora, linhas.contalinha fica meio esquisito, né? Porque se eu estou no linhas, eu estou usando o conta, vai ser conta-linha, né? Então, normalmente o que a gente faz é assim, ó, a gente não vai usar conta-linha mais, a gente vai falar conta. E fica muito claro do que eu estou falando. Essa é uma das vantagens também de você usar struct. Se você usar struct corretamente, vai ficar mais claro do que para você ter certeza de que as coisas que vocês estão usando estão relacionadas. Deixa eu ver, sobrou algum conta-linha? Não, tá lá. Tudo bem? Então vamos lá, vamos só compilar. Compilou, sem erro. Vamos rodar. Tá lá, exatamente igual. Tá bom? Então, só recapitulando o que a gente fez aqui. A novidade agora é essa estruturinha aqui, ó. Eu poderia colocar o que eu quisesse aqui, ó. Poderia colocar um int len para eu guardar comprimento da linha, se eu quisesse. Entendeu? Poderia colocar várias coisas aqui. Cada uma dessas coisas que eu colocasse aqui ficaria relacionado para linha. Cada linha teria todos esses campos. Ok? Essa maneira de você estruturar o programa, por isso chama struct também, né? Você estruturar os dados dessa forma, a gente vai ver que ela é bem útil, ela é bem poderosa, faz com que as coisas fiquem mais fáceis de entender, tá bom? Bem, alguma dúvida nisso daqui, da struct? Struct, como eu falei, a gente vai ver depois com calma todas as possibilidades, tem várias coisas que a gente pode fazer diferente, mas por enquanto a gente simplesmente decidiu que em vez de usar duas variáveis, a gente vai usar uma variável struct com dois campos, tá? Tudo bem? Beleza, deu pra entender bem. Beleza. Para na gravação.